Bem-vindos ao Debate, nosso espaço de troca intelectual e exploração de múltiplas perspectivas. Imagina que você entra numa imensa biblioteca histórica, daquelas com prateleiras que vão até o teto, sabe? E de repente você descobre que, sei lá, 90% dos livros ali foram simplesmente esvaziados. E no lugar sobram só uns 4 best-sellers, né? Repetidos à exaustão. Exatamente. E hoje a gente vai explorar como essa exata dinâmica está acontecendo de forma meio silenciosa, mas muito profunda, no cenário religioso afro-brasileiro contemporâneo. A gente vai analisar o fenômeno do desaparecimento de uma diversidade imensa de nomes de Exus nos terreiros atuais. Porque, se você frequenta esses espaços hoje, já deve ter esbarrado nisso, né? Com certeza. Quase todo mundo manifesta um tranca-ruas, um caveira, um marabô ou um veludo. O que acaba criando, como nosso material de base analisa brilhantemente, a falsa impressão de que a espiritualidade se resume a um punhado de entidades. E pior, né? Sim, muito pior. Cria-se a narrativa de que apenas essas entidades que ostentam nomes famosos são as fortes ou as evoluídas. O resto é visto como menor ou até folclórico. Então, a grande questão que vamos debater aqui hoje é a raiz desse apagamento. Essa padronização brutal dos nomes de Exu é o resultado de uma vulnerabilidade psicológica e social. Ou seja, o reflexo de um ego mediúnico que busca desesperadamente por validação, certo? Isso. Esse é o meu lado. Eu vou defender aqui que o motor primário dessa mudança é o fator psicológico. A gente precisa olhar para a necessidade que o ego do médium tem de, aprovação social para sustentar a própria confiança. Bom, e eu vou pelo caminho estrutural, claro. Para mim, a lente correta foca no aspecto histórico e institucional. Eu vou argumentar que a estruturação de linhas, as planilhas teológicas e a hierarquização que ganharam força a partir dos anos 90, elas forçaram essa adaptação. O comportamento do médium foi moldado de fora para dentro, sabe? Certo, entendo. Mas olha, para entender a minha perspectiva, a gente precisa olhar para a fragilidade humana dentro do rito. O material de origem aponta uma mudança de paradigma muito clara. De que forma exatamente? Um bandista moderno, ele não entra no terreiro apenas para manifestar uma entidade ser, um instrumento de caridade. Existe uma necessidade pessoal, quase visceral, de provar algo. Provar para os outros, você diz? Para a assistência, para o dirigente da casa, para os outros médiuns e, no fundo, para si mesmo. Ele quer provar que manifesta um Exu forte. E aí que a vaidade entra, como um atalho. Um atalho para a autoridade. Exatamente. A força de uma entidade que no passado era medida pela eficácia do trabalho, pela intimidade com a terra, com a encruzilhada, passou a ser medida por uma estética, por um crachá VIP, sabe? Mas o ego não opera no vácuo, né? Não, mas o médium, mergulhado nas próprias inseguranças sobre o transe, ele acaba trocando a experiência autêntica pelo aplauso imediato. Se ele anuncia que recebe tranca-ruas, ele não precisa construir a reputação daquela entidade com suor. Ele já pega o pacote pronto. Isso. Ele herda instantaneamente o capital social. Ele pega emprestado uma patente alta porque o ego dele precisa desse escudo de segurança. Olha, a sua leitura do comportamento psicológico é riquíssima em detalhes, mas sinto muito, eu vejo um problema grave nessa premissa. Ah, é? Qual? Se a gente culpar puramente o ego ou a vaidade individual do médium, a gente ignora a força esmagadora de um movimento histórico que engoliu essas pessoas. A vaidade sempre existiu, né? Sim, com certeza. Então, por que essa padronização específica aconteceu com tanta força nas últimas décadas? O texto nos dá a chave quando traça a linha do tempo e aponta para a ascensão da chamada Umbanda Sagrada e outras correntes de sistematização ali nos anos 90. Mas como exatamente você conecta essa sistematização direta com a perda dos nomes, na prática? Através do mecanismo do embranquecimento e da burocracia espiritual. O embranquecimento não é só uma questão racial literal, sabe? É uma questão epistemológica. A necessidade de catalogar. Exato. É a necessidade
eurocêntrica de catalogar, organizar e higienizar o que é tido como selvagem e misterioso. Antes, como o texto lembra, era dificílimo encontrar 2 umbandistas no mesmo terreiro com o mesmo Exu. É verdade, era muito mais orgânico. Muito mais. O nome nascia da poeira da rua, da árvore específica onde o assentamento foi feito. O que a sistematização fez? Criou planilhas. Criou 7 linhas rígidas, entende? As cartilhas, né? Sim. Cursos teológicos disseram: olha, Exu de verdade trabalha sob a irradiação X, Y ou Z, e esses são os nomes permitidos. O sistema institucional criou uma catraca. O Exu tranca-tudo não vira tranca-ruas por vaidade do médium. Ele é literalmente rebatizado pelo sistema. Eu não nego que a década de 90 trouxe essa vontade de organizar o caos. Mas, me explica uma coisa. Diga. Se a mudança fosse puramente institucional, uma regra imposta de cima para baixo, por que isso se enraizou tão profundamente e tão rápido na psique dos praticantes? Como assim? Porque a burocracia por si só é seca. Para ela funcionar, as pessoas precisam desejar a burocracia. E por que elas não desejariam? Se a alternativa é a marginalização total. Mas será que era só o medo da marginalização? Eu acho que o apelo era o conforto. É tipo a analogia do artesanato local versus a grande franquia corporativa, sabe? Lá vem você com as metáforas. Mas faz sentido. Antigamente, você tinha o artesão local, o eixo de território, que exigia tempo para ser compreendido. A sistematização veio e ofereceu um modelo de franquia. A instituição montou a estrutura, mas foi o médium que pensou: se eu abrir uma filial do Tranca-Ruas aqui, eu tenho autoridade amanhã de manhã. Você está simplificando demais. Não estou. A sistematização só teve sucesso porque encontrou um terreno absurdamente fértil na ansiedade mediúnica. O transe dá medo. Lidar com um desconhecido absoluto aterroriza. A cartilha ofereceu um chão firme e o ego se agarrou a isso com força. Mas, peraí, olha o que você está fazendo. Você está pintando o médium como alguém que faz uma escolha de consumo livre, num mercado espiritual onde todas as opções estão na mesa. Mas ele tem escolha. O médium chega, olha o cardápio, vê o prato complexo e diz: ah, não, me dá o fast food do Tranca-Ruas porque é mais fácil. Não é assim que funciona a coerção institucional. Mas deixa eu terminar. Você não está reconhecendo que, na grande maioria desses espaços, o prato complexo foi proibido pela vigilância sanitária espiritual do terreiro? Certo, mas espera. Você está tirando a agência dos médiums. Você está dizendo que essas pessoas são apenas vítimas cegas de uma burocracia sem nenhuma responsabilidade espiritual própria. Não vítimas cegas, mas vítimas de um sistema. Eu acho que isso é subestimar muito a capacidade de discernimento do praticante. Ninguém é expulso de um terreiro só por trazer um nome diferente. Talvez não expulso com uma carta formal de demissão, né? Mas a exclusão velada é brutal. Vamos trazer isso para a realidade do chão de terreiro. Vamos lá. Um médium iniciante está ali desenvolvendo sua mediunidade. A entidade se manifesta e diz que se chama, digamos, Exu do Madeiro. Um nome não catalogado. Isso. Aí o dirigente da casa, que foi catequizado nessas cartilhas, vira para esse médium e diz: olha, não existe Exu do Madeiro na hierarquia cósmica das 7 linhas. Ele invalida a experiência. Exatamente. Ele diz: você deve estar mistificando ou o seu Exu ainda não tem evolução suficiente. O que acontece com a psicologia desse médium, ele é esmagado. Ele aprende rapidinho que a entidade dele precisa evoluir para a caveira se quiser sobreviver ali. Tudo bem, eu entendo essa dinâmica de pressão social que você descreve. É real, mas nós precisamos olhar para o resultado desse comportamento, para o esvaziamento de sentido que isso gera no indivíduo. Nisso nós concordamos, o impacto é triste. Quando a gente olha para a lista de nomes esquecidos que o nosso material de base resgata, a perda bate de um jeito muito incômodo, sabe? Nós perdemos entidades como o Exu Aleba, o Banzé. Sim. Perdemos o Boca de Fogo, o Exu Apavenã, o Candó.
E essa não é só uma lista de nomes perdidos, né? É uma lista de arquétipos inteiros que foram apagados. Exato. Pare um segundo e pense no peso simbólico de um nome como Eixo Folha Seca. O que esse nome evoca para você? Ah, natureza, os ciclos. Ele evoca o outono, a impermanência, o vento que varre. Exige uma sensibilidade enorme do médium para se conectar com essa sutileza. Agora contrasta isso com tranca-ruas. A energia é completamente diferente. Autoridade urbana, fechamento de caminhos, poder. Quando o médium troca a vulnerabilidade poética do Folha Seca pela imposição do tranca-ruas, a gente tem uma crise. E não me venha dizer que 50 médiuns no salão começaram a manifestar o tranca-ruas por coincidência cósmica. Eu não diria que é coincidência, diria que é enquadramento. É uma ilusão estatística. A pessoa está tão vidrada em, ostentar a patente militar no ombro, que a substância real do trabalho fica em segundo plano. Olha, nós concordamos plenamente na gravidade dessa perda. A troca da folha pelo asfalto é um empobrecimento simbólico. Mas perceba que a própria lista que você usou reforça a minha tese do embranquecimento. Como assim? Pense nos nomes tradicionais com a partícula João, por exemplo. O texto lista João Caveira, mas também traz a João da Bahia, João das Almas. Certo, João Calunga. Isso, João Mandinga. E essa repetição do João junto a um elemento da terra mostra uma ancestralidade muito próxima, entende? É o divino misturado com o povo. É humano, né? Exato. É o seu vizinho, é o preto velho, é aquele ancestral que estava ali ontem. E o processo de embranquecimento, francamente, ele odeia essa proximidade. Ele prefere o controle. Ele prefere uma deidade distante, asséptica, padronizada. Então, o terreiro expulsa o João Mandinga porque o Mandinga soa muito africano, muito regional, para uma teologia que quer se apresentar como sagrada aos moldes europeus. Isso levanta uma questão fascinante, porque nós estamos convergindo no diagnóstico da doença, né? Seja ela alimentada pela vaidade que consome o prato pronto ou pela lanchonete institucional que só serve esse mesmo prato. É uma boa forma de colocar. A grande questão é, se a gente entende essa mecânica, como a gente desfaz isso hoje? Como resgatar nomes poderosos como o João Mironga, o Tatanendi ou Sete Baforadas? É aí que o nosso debate sai da teoria e vai para o laboratório prático. Como a gente estanca a sangria nos terreiros de hoje? Na minha visão, se o núcleo do problema é a vulnerabilidade do ego e essa busca por status, a solução tem que ser cirúrgica na psicologia do médium. É preciso quebrar a economia de recompensa dentro do terreiro. Mas como fazer isso no meio de uma gira lotada? A comunidade e principalmente a liderança precisam parar de dar tratamento VIP só porque a entidade diz que se chama Marabô. O dirigente precisa incutir na cabeça do praticante que Exu não se mede pelo nome. Ele se mede única e exclusivamente pela atuação. Julgar pelos resultados práticos. Avaliando a caridade na prática. Se um tranca-ruas dá um péssimo aconselhamento e um Exu Toco Preto dá um conselho que transforma a vida de uma pessoa, quem recebe o respeito reverencial é o Toco Preto. O nome tem que perder o peso. E você acha que isso basta para curar a vaidade? Quando a assistência deixa de se impressionar com a pirotecnia do nome famoso e passa a cobrar coerência, o combustível da vaidade seca, entende? É só nesse ambiente de segurança psicológica que o médium relaxa e deixa o Exu Aleba falar de verdade. A cura tem que ser de dentro para fora. Olha, é uma tese muito bonita sobre a responsabilidade moral individual. E, de fato, esvaziar a vaidade nunca é uma má ideia. Mas eu vejo uma ingenuidade estrutural nisso. Ingênua por quê? Porque você está pedindo para o médium relaxar o ego, enquanto o manual de regras que rege toda a visão de mundo deles continua intacto. Não adianta mudar a psicologia do indivíduo se as leis da física daquele universo continuam apontando para a homogeneização. Mas as leis da física do terreiro só existem porque a comunidade concorda com elas todos os dias, né? A regra não é de pedra. Ela é de pedra enquanto for a fundação da legitimidade da casa. Para que a gente veja o Exu da Laranjeira trabalhando sem ser olhado de lado, os terreiros precisam de uma reforma estrutural e doutrinária séria. Tipo, rasgar os manuais. Sim,
Precisa haver um combate ativo ao embranquecimento. A liderança não pode só mudar a forma de tratar o ego. Ela precisa rasgar aquelas cartilhas da década de 90. Nossa, isso seria praticamente uma revolução institucional? Muito difícil de acontecer em larga escala. Mas é necessária. Descolonizar o terreiro significa rejeitar ativamente essa hierarquização de gavetas. Significa que, quando uma entidade trouxer uma forma de trabalho crua e conectada ao chão, o dirigente vai validar a experiência concreta e não procurar o nome numa tabela europeia de energias. A dinâmica entre as nossas posições é o que torna esse fenômeno tão complexo no fim das contas. Porque é muito difícil separar o ovo da galinha aqui, sabe? Com certeza. É um ciclo. É um ciclo de retroalimentação quase perfeito. Eu argumento que o ego humano, com medo do desconhecido, usa a estrutura burocrática para se blindar. Enquanto eu defendo firmemente que essa estrutura é um sistema opressor que asfixiou a pluralidade original da religião, deixando o médium encurralado. Mas se a gente for achar um ponto de equilíbrio, há uma convergência inegável entre nós e o material que originou essa discussão. A ilusão de que o universo espiritual encolheu para meia dúzia de eixos fortes é uma distorção perigosa. Sim, e precisa ser interrompida com urgência. A nossa discordância essencial não é sobre a gravidade da doença, mas sobre a medicação, né? Exatamente. Eu aposto na desconstrução moral do indivíduo, focando na ética de resultados para esvaziar a vaidade. Já eu continuo convencida de que, se não houver um enfrentamento direto das cartilhas de embranquecimento, a máquina vai continuar engolindo qualquer nome novo que apareça. E explorar essa tensão entre a responsabilidade individual e as forças estruturais é fundamental, porque se a gente não olhar para as duas pontas, a gente transforma médiums inseguros em, grandes vilões vaidosos. Ou a gente isenta as lideranças históricas e as instituições da responsabilidade imensa que eles tiveram em apagar o que era visto como rústico. É preciso ler os dois lados. Com certeza. Para vocês que nos acompanham nessa jornada, o nosso pedido hoje é um só. Busquem o material de origem dessa discussão. Deem uma boa olhada naquela lista de nomes esquecidos. Leiam em voz alta. Exu, Aleba, Tatagenda, João Mironga. Folha seca. Sintam o peso, a força direta que existe ali. E pensem no quanto de nossa conexão íntima com um mistério foi sacrificado por uma organização estética. Foi uma troca excepcional hoje. É esse tipo de material que nos força a tirar o foco da fumaça do ritual e olhar para a base que sustenta as nossas crenças. O prazer é sempre meu de debater isso com você. E para quem está escutando, fica a reflexão. Nas comunidades que você frequenta, as pessoas estão lendo a imensidão da biblioteca? Ou será que também já se acostumaram com a prateleira dos mesmos 4 best-sellers? O debate continua com vocês. Até a próxima!